autônomo, PJ ou sócio de serviço? Qual desses modelos de contratação de pessoas vai fazer com que a sua clínica, seu consultório, seu hospital tenha mais lucro com menos risco? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Eu vou colocar aqui um comentário fixado para a gente começar essa belíssima conversa, tá? Então, deixa eu colocar aqui enquanto vocês vão chegando. Vai chegando, boa noite, boa noite. Eu tô só fixando um comentário aqui. Tchum, 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 tchum. Para vocês saberem, né, direitinho como que funciona tudo isso, e podem colocar suas perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Deixa eu colocar aqui um fixado. Pronto, bem-vindos, boa noite, tudo bem? Bom, esse assunto que eu vou tratar com vocês nessa live aqui, de uma forma bem inicial, né? Não sei há quanto tempo você me conhece, não sei o quanto você está ou não familiarizado com os métodos que eu te ensino aqui. Eu sou advogada e sou contadora. Eu tenho essa experiência há 20 anos. E durante a minha carreira eu melhorei, então eu desenvolvi métodos para poder os empresários que me contratam, para as empresas que me contratam, terem segurança quando elas contratam os prestadores de serviço fora do emprego da CLT. Você gosta de contratar pessoas sem CLT? Você sabe quais são todos os formatos jurídicos possíveis com pessoas fora do emprego CLT? O quanto você já sofreu, já teve de processo, já teve condenação judicial com essas contratações sem método, sem CLT? Bom, quando eu me formei em Direito, há 20 anos atrás, eu adoro esses filtros aqui do Instagram, porque eu consigo ficar um pouquinho mais novinha aqui, né? Mas eu tenho 42 anos. Esse ano faço 43 em agosto. E eu tenho esses 20 anos de experiência, de prática jurídica, porque eu entrei bem novinha na faculdade, mas só conto se um dia vocês me perguntarem e quiserem saber por que eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Mas isso é outra história. Nesse momento aqui, eu quero te ensinar como contratar sem CLT, sem risco trabalhista, sem fraude tributária, né? É isso que nós queremos. O cenário no Brasil está ficando cada vez mais bruto. Imposto em cima de regra, em cima de problema. Está cada vez mais difícil para o empresário ficar contratando sem assessoria jurídica, sem uma boa assessoria contábil, né? Não dá mais para ficar fazendo do jeito que você acha que é certo. Nós temos agora, sendo implantada, começou esse ano, dia 1º de janeiro de 2026, e ela tem degraus para ser implantada até 2033, que é a reforma tributária. Então, na reforma tributária, nós temos empresas do lucro presumido que já estão pagando mais impostos porque o que eles tinham de benefício foi retirado, então já ficou mais cara a folha de pagamento agora da empresa do lucro presumido. No Simples Nacional, na sua empresa do Simples Nacional, você estava aí acostumado com o anexo 3, com o anexo 5, usar o fator R para poder reduzir o seu Simples Nacional. Só que agora você tem o imposto de renda sobre o lucro que você recebe. Então as empresas, os empresários do Simples Nacional estavam acostumados a tirar todo o dinheiro da empresa para si mesmos no fim do mês, né? Aquilo que sobrava ali no caixa, sem imposto nenhum.
Só que agora, se essa retirada for superior a R$50 mil no mês, você vai pagar 10% de imposto de renda sobre o seu valor total. Então, as empresas precisam mais do que nunca de assessoria jurídica, de assessoria tributária, mas você consegue pagar isso? Você consegue ter acesso aos melhores advogados e contadores da área trabalhista e tributária? Porque tem que ser um conjunto, não dá para ser sozinho. Para você fazer um planejamento eficaz na sua empresa, para não ter fraude trabalhista e para não ter sonegação fiscal, você precisa que a pessoa, o seu consultor, tenha conhecimento de direito societário, de direito tributário e de direito trabalhista. E você vai contratar quantas pessoas para ter acesso a essa informação? Porque eu, Bruna Barbosa, contadora e advogada há 20 anos, te dou essa informação. Eu sei toda ela. Eu sou especializada na prestação de serviços. Ah, Bruna, minha empresa é do comércio, você pode me ajudar? Não. Minha empresa é uma indústria, você pode me ajudar? Não. Eu detenho conhecimento jurídico e prático e contábil para as empresas de prestação de serviços, ok? Então, são as empresas de prestação de serviços que eu consigo ajudar. E aí, eu comecei a advogar há 20 anos atrás e sempre muito com a área da saúde. Quem mais sentia essa dor? Por quê? Eu sou da área da saúde. Eu vou me equiparar ao hospital para pagar menos imposto? Ou eu não vou me equiparar ao hospital, mas eu vou ficar numa sociedade simples? No caso do hospital, né, equiparar ao hospital, vamos voltar naquela frase que eu estava falando. Eu vou me equiparar à área hospitalar para eu pagar menos imposto de renda da pessoa jurídica e menos contribuição social sobre o lucro líquido? Será que é vantajoso? Ou será que é mais vantajoso eu ser uma sociedade simples e eu ter apenas a redução do imposto sobre serviço? Que ao invés de eu pagar um imposto sobre serviço em cima de faturamento, eu vou pagar um imposto sobre serviço por cabeça de profissional que está aqui no meu quadro societário. Qual que vai ser melhor? Então, isso é um planejamento tributário. E ele também se reflete no seu planejamento trabalhista. Veja bem, a sua empresa está enquadrada e é optante pelo Simples Nacional? A Rafaela perguntou se a transportadora se enquadra no meu serviço. Sim, porque ela é uma prestação de serviço. Inclusive, eu já implantei inúmeros motoristas de caminhão mês nessa área, tá? Tenho vários clientes implantados de motorista de caminhão mês, o MEI caminhoneiro, ok? Então, sim, transportadora é a minha área, pode continuar aqui. É prestação de serviço, tá? Eu não me habilito para comércio e para indústria. Então, se a sua empresa, pensa aí, a sua empresa é optante pelo Simples Nacional? De nada, Rafaela. Sua empresa é optante pelo Simples Nacional? Sim. E você sabe se você está lá na tabela do Simples Nacional, no anexo 3 ou no anexo 5? Porque se você estiver no anexo 3 ou no anexo 5, a sua empresa pode pagar menos imposto chamado Simples Nacional, porque ela estará enquadrada no fator R. O que significa isso? Que se 28% do valor que você fatura, das notas fiscais que você tira, do valor que você recebe, se 28% ou mais, é no mínimo 28%, você pagar de folha de pagamento, a sua alíquota do Simples Nacional vai reduzir. Então, você precisa saber todos os benefícios tributários que tem em cada regime para você decidir qual vai ser o seu formato de contratação tributária, com reflexo tributário. Então, se a sua empresa é Simples Nacional, está no fator R, você pode se beneficiar muito contratando
O empregado CLT, porque a folha de pagamento do empregado entra nesse fator R, reduz o seu imposto e não gera acréscimos, né? Não tem encargo sobre folha de pagamento no Simples Nacional. O autônomo, aquela pessoa física que você contrata, o autônomo, que recebe todo mês o pagamento daquele serviço que ele prestou para você, ele também entra para diminuir o seu imposto do Simples Nacional. Tudo que você paga para o autônomo é considerado folha de pagamento e vai reduzir no seu Simples Nacional também. Os sócios, então quantos sócios tem no seu CNPJ? Coloca Prolabore para eles. Esse Prolabore também vai reduzir no seu imposto do Simples Nacional. Por isso que quando você é Simples Nacional, os melhores formatos de contratação são o autônomo no CPF, o sócio de serviço e o CLT. Aí você tem que pensar em qual que você vai ter menos encargos. Fala pra mim aí nos comentários, né, pra você poder... Eu tenho que beber uma aguinha, inclusive, eu tenho que encher meu copo. Fala aí pra mim, qual que é a atividade da sua empresa? Que eu já sei da Rafaela que ela é na área de transportes, mas qual que é a atividade da sua empresa? Você sabe qual é o seu regime tributário? Você sabe se você está no Simples Nacional, se você está no lucro presumido ou se você está no lucro real? Você sabe qual é o seu regime de tributação? Porque, gente, muitas vezes, serviços em eventos, meu método é perfeito para você, viu? Companhia Festas e Eventos, que é serviço, né? Você muitas vezes fica exigindo que o seu contratado abra uma PJ, porque você tem uma ilusão de que se ele abrir um CNPJ e emitir nota fiscal para você, vai tirar você do risco trabalhista. Não vai, não vai. Ser PJ não te dá segurança nenhuma. Eu só contrato fulano para prestar serviço para mim, para ser mecânico aqui na minha oficina, na Eldocar, que tem centro automotivo Simples Nacional, né? Eu só contrato mecânico se ele abrir um MEI, se ele abrir um PJ. Isso vai me dar segurança trabalhista? Não, nenhuma. Não é isso que vai te dar segurança trabalhista. E outra coisa, você é Simples Nacional. Olha lá, a Eldocar falou que é centro automotivo e é Simples Nacional. Então, o PJ é o pior para você. Você está pagando mais imposto. Você tem que pagar menos imposto. Então, vocês precisam, sempre que você for decidir como contratar alguém, você precisa casar o seu regime tributário da sua empresa, o tipo de contratação do seu prestador de serviço que vai te dar mais lucro e qual vai ser o contrato que vai te dar, o relacionamento diário que vai te dar mais segurança, tá? Então, papel e caneta e anote aí algumas dicas, né? Porque eu tô aqui numa live no Instagram, não tem slide, não tem muito tempo, né? Então, você tem que anotar essas dicas e se você decidir ter um conteúdo muito mais aprofundado, com apostila, com slide, com tempo de explicação, vai no link que está na minha bio e se inscreva na aula online Equipe Lucrativa. Eu vou fazer essa aula no dia 30 de abril, às 8 horas da noite, tá? Nossa, Bruna, 30 de abril eu fiz uma semana passada, você perdeu? Você perdeu a que eu fiz quinta-feira da semana passada? Pois é. Então, a próxima será no dia 30 de abril. Vai perder de novo? Tem certeza disso? Tem certeza que você não quer finalmente, através de uma única aula, com uma profissional que tem domínio societário, tributário e trabalhista, resolver todas as dúvidas da sua vida, de planejamento tributário, de não ter risco trabalhista? Então, não se esqueça, hein? Dia 30 de abril, 8 horas da noite,
aula online Equipe Lucrativa, porque você vai usar esses conhecimentos que eu vou te dar de forma mais aprofundada lá e com as dicas de hoje aqui, você vai usar para você ter lucro saudável, para você ter um lucro seguro, né? Então, qual que vai ser melhor para a sua empresa que é de serviço? Eu não sei resolver problema de comércio, eu não sei resolver problema de indústria, hein? É de serviço, tá? Qual desses formatos vai trazer para você mais lucro, vai ganhar mais e vai correr menos risco? Eu tenho aqui uma tabelinha aqui para eu seguir, tá, gente? Um roteiro para eu não devanear. Por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Então, qual desses modelos? Vamos lá. CLT. Você gosta de contratar empregados CLT? Ou você sente uma dor e gostaria de não precisar contratar os empregados da CLT? Olha, se você quer mandar e desmandar, controlar todas as rotinas dessa pessoa, não vai dar nenhum tiquinho de autonomia para ela, tá? Você vai ser cruel, você quer que ela bata ponto direitinho, você quer que ela apresente atestado médico quando ela vai faltar, você quer que tudo que você pergunte ela responda, você quer que ela faça todo o serviço que você mandar do jeito que você mandar. Então tem que ser emprego, então tem que ser CLT, tá? Se você for contratar um empregado com salário, 13º, férias mais 1/3, horas extras, insalubridade, periculosidade, tudo que tiver direito, o ideal é você colocar esses empregados em um CNPJ que seja optante pelo Simples Nacional. Por quê? Porque se você colocar esses empregados em um CNPJ do lucro presumido e do lucro real, vai aumentar mais de 20% de INSS patronal, de contribuição para terceiros, de FAT e RATSAT e várias outras obrigações, salário educação e várias outras obrigações. Então, uma folha de pagamento em uma empresa lucro presumido real, ela fica 67% mais cara do que o salário do seu empregado. Agora, se você for Simples Nacional, o seu acréscimo vai ser de 34%. Então, você pega o salário dele, acrescenta 34%, você vai ter mais ou menos esse custo a mais em cima da folha de pagamento. Então, no Simples Nacional é melhor você ter CLT do que no lucro presumido e no lucro real, tá? Fica mais caro lá. Agora, se você decidir que vai dar autonomia, vai flexibilizar, vai ceder um pouco do seu poder para que o seu contratado não precise ser empregado, veja bem, se você for do Simples Nacional, você vai querer ele autônomo, no CPF, ou seu sócio de serviço, CPF dentro do seu CNPJ. Por quê? Porque você vai usar esse valor que você paga para o autônomo e esse valor que você paga para o sócio de serviço para reduzir o seu imposto do Simples Nacional, lá no Fator R, ok? Se você for lucro presumido ou real, aí você vai preferir o PJ ou o sócio de serviço, tá bom? Então, como PJ, ele emite nota fiscal para você. Se for lucro presumido, não vai gerar aumento de custo. Se for lucro real, você ainda vai usar essa nota fiscal para deduzir no seu imposto. E se for sócio de serviço, não tem nenhum imposto a mais sobre isso. Olha que coisa mais linda, porque o sócio de serviço recebe produtividade. Produziu, recebe, não produziu, não recebe. Então, não tem um imposto adicional, não deixa a sua folha mais cara, ok? Então, tudo vai depender do seguinte. Se você quer pegar pesado, mandar e desmandar na pessoinha que você contratou, tem que ser empregado CLT. Agora, se você estiver disposto a ceder um pouquinho de poder, dar um pouquinho mais de autonomia para essa pessoa, aí você vai poder tê-la como prestadora de serviço. E quais são os formatos tributários possíveis para essa pessoa ser sua sócia de serviço? Ou essa pessoa ser sua prestadora de serviço? Autônomo, MEI,
PJ e sócio de serviço. Gostou? Qual que é a sua dúvida agora? Vamos lá, qual que é a sua cidade? Qual que é a atividade da sua empresa? Qual que é o seu imposto? Simples nacional, lucro presumido, lucro real. Coloca aí para eu poder continuar conversando com vocês mais um tiquinho. Ainda tenho 10 minutos. O que eu posso resolver para vocês aí em 10 minutos, hein? Lembrando que o tema da aula de hoje, né, desse encontro rapidinho aqui para você poder me conhecer, que às vezes, né, você fica namorando lá os stories, fica namorando os posts e fala, gente, quem que é essa mulher doida falando sobre essas coisas, né? O que é sócio de serviço? O que é quebrar a subordinação? Por que ela prega que pode ter folha de ponto para o prestador de serviço e que isso não vai prejudicar? Então eu gosto de vez em quando eu estou um pouco mais tranquila, porque minha agenda é muito cheia, eu venho aqui, abro e me apresento. Então aproveita esse momento para você me perguntar aquilo que você tiver com vontade. Digita aí, né? Deixa eu saber qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade trabalhista, para eu poder te ajudar a caminhar, a dar um norte para você, né? O assunto de hoje é CLT, autônomo, PJ e sócio de serviço. Qual modelo faz a sua empresa ganhar mais e correr menos risco? Empregado CLT não é segurança, não é. Se o empregado CLT fosse segurança, eu não teria tantos clientes mensalistas aqui no escritório com um monte de processo de CLT processando. CLT também processa e muito, tá? A companhia Festas é Simples Nacional, está lá em Fortaleza, Ceará, e ela terceiriza os profissionais para execução do evento. E eu aposto que eles são maioria mês, né, muito comum, e como você tem uma alta rotatividade, né, às vezes um ou outro fica mais, você acaba não fazendo contrato escrito. Eu advoguei recentemente para uma aluna minha, ela tem os meus métodos, ela faz o meu curso, ela assiste a minha aula Equipe Lucrativa aí direto, e ela contratou de boca um profissional desse para ajudar na execução do evento. Só que ela gostou do trabalho dele. E aí ele começou a ir de novo, aí de novo, aí de novo. Ah, mas ele é MEI. Ah, mas ele emite nota fiscal. Aí quando ele percebeu que ela não ia mais passar serviço para ele, que tinha reduzido a demanda, ou ela parou de chamar, o que ele fez? Ele processou. Mas o que eu tô falando vale para CPF também, é a mesma lógica, tá? Ele processou e pediu o vínculo de emprego, tá? Ela não tinha provas da quebra da subordinação, da quebra da pessoalidade. Ele teve uma habitualidade por um bom tempo, porque ele estava ali indo com muita frequência todos os dias trabalhar, ela estava com muito evento, né? Gente, para o juiz do trabalho, não precisa ser a pessoa indo de segunda a segunda, não. Se ele vai 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 vez na semana, mas toda semana, para o juiz já está configurada a habitualidade. Se você tem ele todo mês pagando, o juiz já vai considerar uma habitualidade. Porque a CLT fala que a pessoa que trabalhar até 30 horas semanais, gente, ela pode trabalhar de 1 hora semanal até 30 semanal, ela é empregada. Jornada de tempo reduzida. Então, a CLT tem a previsão, lá no artigo 54A, mais ou menos por ali, que se a pessoa trabalha poucas horas por semana, mas se ela trabalhar até 30 horas por semana, ela é empregada. Então, ela vai ter habitualidade. Então, sempre que você quiser ter a mesma pessoa por muito tempo, ela tem habitualidade. Você precisa aprender a quebrar a subordinação e a pessoalidade, mas não basta quebrar. Tem que ter prova. Essa cliente, por exemplo, a gente teve que fazer acordo na primeira audiência, porque ela não tinha provas documentais, porque era tudo de boca. O único comprovante de pagamento era a nota fiscal, mas o juiz não liga para essa questão de tributário, né? Ele olha, é a primazia da realidade, ele quer saber o tratamento no dia a dia. Então, ela não tinha conversas, e-mails, documentos, nada. E ela teria dificuldade de levar testemunha no dia da audiência.
Ah, não vou conseguir testemunha, não vou ter testemunha, mas querida, testemunha é fundamental. Se você não tem o documental, as provas documentais, você precisa de testemunha. Não tem. Fizemos um acordo muito barato, muito baixo, mas teve que fazer acordo e eu detesto fazer acordo. Porque quando vocês têm o meu método, que quebra os requisitos do vínculo de emprego, que tem o formato tributário do seu contratado, que tem o contrato de prestação de serviço escrito, assinado, adaptado para a sua realidade, em vez de ser esses mequetrefe de Google. Aí a gente não faz acordo, porque aí você tem provas. A audiência fica uma delícia. Então, eu não gosto de fazer acordo, eu gosto de briga, eu gosto de peitar com um método seguro. Por isso que o meu escritório tem 90% de taxa de sucesso, porque eu tenho 20 anos de carreira, um método próprio que eu implanto nos meus clientes e alunos, e na hora que eles são processados, o método está prontinho, é só defender. Os juízes adoram. Eu fiz uma live com o juiz do trabalho, tá lá no YouTube, tá? Depois eu vou publicar ela nos stories. Se você quiser assistir a live que eu fiz com o juiz do trabalho, que eu falava qual que era o meu método, e ele ia lá e validava, falava, é isso mesmo. Então eu fiz uma live com o juiz do trabalho do Rio de Janeiro, tá no canal do YouTube, pede no meu direct, vai assim no direct do meu Instagram aqui, coloca assim, quero a sua live com o juiz. Aí eu vou te dar o link da live que eu fiz com o juiz para você poder assistir. Foi sensacional. Os juízes não querem condenar a sua empresa, mas ele quer ver provas. Ele quer ver que você deu autonomia para o seu prestador de serviço que como empregado ele não teria. Ele quer ver o contrato escrito e assinado. Ele quer ver a quebra dos requisitos do vínculo de emprego. Ele quer ver um formato tributário, sim, válido, para que o seu contratado recolha INSS e não fique desassistido, né? E ele quer ver tudo funcionando, operando junto, o conjunto probatório. Não é só ele tem nota fiscal, não é, isso é só uma coisa, tem que ser todo o conjunto, tá? Então, você que acabou de me conhecer, se você quiser continuar se aprofundando, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir na minha caixinha de pergunta dos stories e colocar sua pergunta, para eu poder responder, ver o nível de dificuldade e continuar trazendo aqui para as lives. Você tem que aparecer aqui nas lives quando eu divulgo, que eu divulgo no perfil, divulgo nos stories. Eu faço aí umas 3 por mês, né, para poder estar aqui. Você tem que compartilhar esta live, clica aí no aviãozinho, chama outras empresas de serviço. Não adianta mandar para aquela lojinha de presente, não. Não adianta mandar para aquela fábrica de escadas também, não. Tá? Eu não advogo no comércio e eu não advogo na indústria. Os meus conhecimentos contábeis, societário, tributário e trabalhistas são para as empresas do ramo de prestação de serviços, tá bom? Se você vende serviço, você pode ser meu aluno. E se você quiser aprofundar, ter método, ter modelo, ter tudo, gente, aqui ó, aula online, equipe lucrativa, dia 30 de abril, 8 horas da noite. O link de inscrição já está aberto, está no primeiro lote. Está no primeiro lote, aproveita, tá? Clica lá, se inscreve que eu tô te esperando. Ok? Agora eu tenho uma aula para dar para os meus alunos. O deles é bem mais aprofundado, tá? Então eu vou lá dar essa aulinha para os meus alunos da minha comunidade. Eu tenho uma comunidade que chama Elite Contrate Direito, que são empresários, mais de 2.000 empresários que têm o meu método implantado. Eles já deram vários depoimentos, tá? Se você for na aba destaque do meu Instagram, tem vários depoimentos dos meus alunos que já ganharam os processos deles, que não estão sofrendo condenações, que estão contratando os prestadores de serviço ali tranquilos, felizes e sorridentes. E eu gostaria que você fosse o próximo também, com essa solução linda aí, tá bom? Então clica no link, se inscreve, tô te esperando lá e reassista essa aula. Você chegou agora no final, falei tanta coisa boa aqui no início, de planejamento tributário, trabalhista e societário. Dá uma reassistida, tá bom? Essa live fica disponível aqui para vocês. Compartilhe, traga mais pessoas e tô te esperando lá nos meus eventos. Até a próxima. Tchau, tchau.